Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Lacerda, do Estúdio de Dança Elaine Lacerda de Osasco. Tô vindo aqui falar com vocês porque nesses tempos de crise nós resolvemos disponibilizar conteúdos online de dança, de balé, de jazz, de contemporâneo, etc. Assim vocês podem acompanhar durante esse período de pausa. Alguns outros professores vão aparecer por aqui também para trazer conteúdos teóricos, conteúdos práticos, coisas que vocês podem fazer e estudar nesse período. Bom, só para introduzir, eu sou formada aqui pela escola, já dancei em alguns lugares, trabalho principalmente com balé clássico, sou formada em educação física também, na licenciatura. Hoje, para começar, eu resolvi falar da história do balé. Vou fazer outros vídeos com a história do jazz, com a história da dança contemporânea também, dando um resuminho para vocês. Se alguém tiver sugestão também de outros estilos que vocês queiram ver, pode deixar a sugestão nos comentários. Enfim, vamos começar. O balé, ele surgiu como forma de entretenimento nas cortes reais do século XVI. Então, é um estilo bem antigo de dança e ele foi criado pelos nobres. O nome balé, aqui no Brasil a gente fala balé, né? É realmente uma palavra que tem no dicionário, então balé para o Brasil, português brasileiro, e ballet no francês, algumas outras línguas também acredito que seja o mesmo. Ele é um estilo de dança de performance, então um estilo de dança para o palco, mas hoje em dia a gente conhece muitas pessoas que gostam de fazer balé por hobby, então que não querem de jeito nenhum, de forma alguma, estar em palcos, assim como a gente tem balé adulto iniciante aqui na escola e coisa e tal. O primeiro balé, olha essa curiosidade, o primeiro balé registrado na história foi em 1489 e ele foi comemoração do casamento do Duque de Milão com Isabel de Arbon. Então, o balé nasceu lá na Itália, mas um tempo depois, uma até então princesa, Catarina de Médicis, uma italiana, ela foi para a França para casar com o rei Henrique II. E quando ela foi, como ela gostava bastante do balé, ela acabou levando alguns artistas com ela, que performavam, coisa e tal, e ela levou um coreógrafo muito famoso. O nome dele era, ai meu Deus, Baltazar de Gente, vou colocar aqui porque esse nome é impossível. Enfim, ele já era muito famoso, fazia uns espetáculos muito bonitos. Um dos mais ilustres espetáculos dele durou de 5 a 6 horas e foi comemoração ao casamento da irmã da Catarina. E foi assim, muito ilustre, todo mundo amou, era um motivo de orgulho demais para eles. Esse balé se chamava Balé Cômico da Rainha, foi apresentado em 1581. Imaginem um balé de 5, 6 horas, gente. Deve ter sido, né? Enfim, ele fazia muitos espetáculos nessa época e eles eram bem diferentes dos espetáculos de hoje em dia. Ele misturava poesia, misturava canto, misturava orquestra, ópera, né, que entra no mesmo nicho do canto. E foi ele que transformou o balé das cortes para o teatro. Então antes era apresentado só lá dentro dos castelos e coisa e tal, e aí foi para um lugar próprio das artes, né? Apesar de tudo isso, quem realmente fez o balé crescer foi o rei Luís XIV. Ele era conhecido como Rei Sol e ele foi um grande entusiasta da dança. Ele começou a dançar muito pequeno, se não me engano com 5 anos tem registro, e com 12 anos dizem que ele já era excepcional na técnica da época até então, né? Porque a técnica ela vem evoluindo cada vez mais. Ele era chamado de Rei Sol porque ele se apresentou uma vez num espetáculo com uma roupa extremamente brilhante, dourada, e aí começaram com esse apelido, e também porque ele só performava sendo reis ou figuras muito importantes, figuras muito poderosas, então chamavam ele de Rei Sol. Em 1661, ele fundou a Academia Real de Música, e junto com um compositor italiano, Jean-Baptiste Lully, e seu assistente, professor de dança, Pierre Beauchamp,
eles tornaram o balé mais sofisticado. Eles conheciam como ópera de balé, ópera de baile, e combinava dança, diálogos, cantos. E a partir daí, o Pierre Beauchamp, é importante falar, ele foi o criador das posições dos pés, dos braços que a gente conhece, que a gente usa e que são a base do nosso aprendizado no balé, né? Principalmente iniciantes, coisa e tal, completamente baseado nas posições. E foi a partir daí que eles começaram a construir a técnica, a solidificar melhor a técnica do balé clássico e começaram a se tornar mais profissionais. Então agora deixava de ser um pouco os nobres que praticavam balé como uma modalidade e ia aparecer realmente como profissão. Então tinham pessoas que eram bailarinos, compositores, coreógrafos e etc. Apesar de eu imaginar o preconceito que eles deveriam sofrer naquela época, né? Se hoje em dia a gente ainda sofre preconceito, que às vezes acaba desestimulando um pouquinho, imagina naquela época, né? Mas enfim, alguns anos depois ele fundou a Ópera de Paris, na verdade chamava Escola Nacional de Balé, virou Ópera de Paris depois. E a Ópera de Paris é um lugar, é uma escola, uma companhia que até hoje funciona, eles são muito bons e fazem muitos trabalhos por aí. A partir de agora é um momento muito importante porque surgiu o Andeor. Então, para quem não sabe, o Andeor, ele é a rotação externa das nossas pernas. Então, aquele pezinho, né, de pinguim, para quem é iniciante aí de primeira posição, que a gente faz com aquela rotação para fora, é chamado de Andeor. E foi a partir dessa época que surgiu. Quando o Andeor surgiu, foi pelo seguinte motivo. Saíram das cortes em que eles rodavam e apresentavam espetáculos mais circulares para o teatro. Então o Andeor, ele era uma forma de se posicionar, de nunca se posicionar de costas ou nunca se posicionar muito de perfil. Então o Andeor, eu mantenho meu corpo, mesmo na diagonalzinha assim, com uma intenção de lateralidade, mas eu fico um pouquinho mais aberta. E assim também, por exemplo, imaginem, eu virada nessa diagonal com os pés abertos, em vez de com os pés fechados, eu mantenho ainda um contato maior com essa outra diagonal, que também consegue enxergar um pouquinho mais da movimentação que eu estou fazendo. Passando um pouquinho mais na história, no século XVIII tem um nome muito importante pra gente, que foi o Jean-Georges Novelli. Ele criou mais de 150 balés e foi ele que começou a criar balés de repertório, que a gente chama hoje em dia de balé de repertório. Eu vou fazer outro vídeo no futuro, um pouquinho mais pra frente, quando eu terminar os das histórias das danças, que explica um pouquinho melhor sobre repertório, o que eles são, qual a estrutura, qual a importância, a história de alguns repertórios, mas senão eu vou me estender muito porque é um assunto que tem muitos detalhes, certo? Enfim, ele rompeu o estilo daquele balé de ópera, então a partir de agora não tem mais canto, não tem mais orquestra. Os balés passam a ser dançados e representados com mímicas, pantomimas, gestos, para poder passar a história do que ele significa. Tirando isso, o que mudou bastante foi um pouquinho o estilo do que era anteriormente. Anteriormente eles tinham estilos de balé das cortes, etc. E agora começaram a colocar histórias mais comuns, histórias de camponeses, histórias de nobres, algumas histórias fantasiosas também. Mas eles começaram a dar um ar um pouco mais leve do que antigamente era nas cortes. Durante esse século, a gente teve, depois da Revolução Francesa, o balé começou a se espalhar mais por outros lugares da Europa, começou a chegar nos Estados Unidos, mas no finzinho do século XVIII para o século XIX, as artes foram atingidas pelo romantismo e os balés românticos começaram a se popularizar, o balé se tornou um pouco mais independente. Nessa época também as mulheres começaram a ganhar mais destaque, porque eu ainda não tinha falado sobre isso, mas anteriormente os homens tinham muito destaque no balé e as mulheres nem tanto. Isso se devia porque elas usavam vestidos muito grandes, elas não conseguiam se mexer. Então um nome muito importante foi Marie-Anne
Lupes de Camargo, e ela encurtou as saias e ela baixou os saltos que eles dançavam. Então ainda não existia sapatilha de ponta, sapatilha de meia ponta menos ainda, eles dançavam de sapatos de madeira. Outra bailarina que ficou famosa por fazer alguma coisa nova foi Maria Taglioni. Ela foi a primeira a usar um titi romântico, que é aquela saia, né? E se apresentou dançando com sapatilhas de pontas. Então, antes dela, não havia sapatilhas de pontas. Enfim, depois de um tempo, o romantismo foi empobrecendo na Europa, o balé entrou em declínio. Porém, na Rússia, o czar do momento, ele gostava muito de balé, então ele acabou patrocinando bastante os espetáculos. Esse é um dos motivos que o balé também é muito forte na Rússia, porque nessa época em que dos outros lugares deu uma empobrecida, na Rússia ele conseguiu crescer bastante. As companhias Balé Imperial e São Petersburgo foram muito reconhecidas, né? Depois de um tempo, o francês Marius Petipa, muito famoso aí pra gente, né? Criador de muitos balés de repertório. Ele foi para a Rússia, foi em 1847, ele foi passear e acabou indo conhecer os balés e tal, e acabou se tornando coreógrafo-chefe lá em São Petersburgo e ficando eternamente por lá pela Rússia. Foi ele que coreografou balés como Bela Adormecida, Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, e ele fez uma junção, uma parceria aí com Tchaikovsky, que é um dos nomes mais famosos da música. Então aí o encontro do Marius Petipa, um nome importantíssimo como coreógrafo e criador dos balés, com Tchaikovsky foi nesse momento. Ainda no século XIX, grandes escolas começaram a se aperfeiçoar na Rússia, Itália, França, Inglaterra. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi um pouquinho mais tarde e eles acabaram criando o que a gente chama de técnicas de escolas diferentes. Então a gente tem escola italiana, escola francesa, escola russa. E nos Estados Unidos, por exemplo, foi um dos lugares que eles têm algumas escolas com as suas particularidades, né? Que é o que de vez em quando em aulas eu falo que difere. O Royal difere do Vaganova em alguns nomes, algumas técnicas, enfim. A gente também tem muito forte o balé de Cuba, que eles também têm técnicas que a gente fala do balé cubano. Dinamarca, China, entre outras, que acabaram integrando o balé, cada um na sua própria cultura, no seu estilo de corpo. Aqui no Brasil, existem muitas escolas que trabalham exclusivamente com algum método, alguma dessas escolas, Royal, Vaganova, que mais, cubana, etc. Eu acredito particularmente, como opinião pessoal, de que no Brasil a gente tem uma mistura muito grande de corpos, muito grande de descendências, então a gente não consegue colocar uma dessas escolas, não consegue trabalhar exatamente, por exemplo, como os russos trabalham no corpo deles, no corpo que eles têm, na situação que eles têm. Então eu acredito aqui que a gente possa fazer um método que englobe, claro que ensinando os alunos qual é a diferença de cada um, mas que englobe tudo e que a gente consiga trabalhar para o nosso físico, do brasileiro, a nossa característica cultural, entre outros. Para finalizar, no Brasil, o primeiro espetáculo montado foi em 1813 no Rio de Janeiro, mas a arte tomou mais reconhecimento no século seguinte no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Que até hoje a gente tem companhia lá. Aqui no Brasil, como companhias muito importantes, a gente tem o Teatro Municipal do Rio, a São Paulo Companhia de Dança, o Balé da Cidade de São Paulo, Cisne Negro, a gente tem em Minas também, em Curitiba a gente tem companhia no Brasil inteiro, enfim, estou falando só algumas que eu consegui lembrar agora no momento. Mas eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos da história do jazz e da história do contemporâneo, que hoje em dia é muito difícil que você consiga dançar só balé. Hoje em dia a gente precisa ser eclético para as outras coisas, para os outros estilos, sempre tentar incorporar nossa técnica a outras coisas, conhecer movimentações diferentes que vão acrescentar para o nosso corpo. Então as companhias muito raramente são só de balé.
Aqui no Brasil, acredito que só o Teatro do Rio. Se alguém souber também, deixa nos comentários. E, enfim, tem uma tradição muito maior na Europa, algumas assim pelos Estados Unidos, que tem só balé, mas realmente é muito difícil. Enfim, gente, foi isso. Eu fiz um resumão, óbvio, da história do balé para vocês poderem estudar. Logo eu volto, provavelmente o próximo vídeo seja alguma coisa prática pra gente alternar aí, mas logo eu volto com mais história, com mais coisas teóricas pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu vou postar no YouTube e eu estou iniciando, deixem like, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal da escola. E é isso. Tchau, até a próxima!